que é necessário para encher esse balão, ou um balão como este? Resposta certa. Sim, a gente precisa de ar para encher um balão como esse. E esse balão não estava cheio só com ar. Parece que tinha alguma coisa a mais, não é mesmo? Foi mal pelo susto, galera. Mãe, é importante trazer uma vassoura. Continua. Como vocês viram, esse nosso balão não estava cheio só com ar. Aparentemente sim, mas na verdade não. Dentro dele também havia umas outras coisinhas, como uns papeizinhos que deixaram a minha casa toda suja, mas tudo bem. Na nossa vida, às vezes as coisas também são assim. Às vezes as coisas parecem ser uma coisa, mas na verdade não são. E são uma coisa totalmente diferente. Às vezes as coisas parecem estar bem, as coisas parecem estar certas. Mas internamente, se acontecer alguma coisa e o que tiver dentro for colocado para fora, a gente vai perceber que nem tudo tá como deveria ser. No caso das famílias, isso também acontece. Às vezes, aquilo que a gente vê não é o que é de verdade. E isso é um problema. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa lição de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 2. Há algo errado com a família? Esse é o nosso tema. E nós vamos pensar um pouco sobre as coisas que podem estar um pouco desajustadas na nossa família. Para isso, nós temos um texto bíblico e um versículo-chave. E eu vou falar eles agora para você. Essa é a nossa revista e nós vamos fazer agora a leitura do versículo-chave. O versículo-chave se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 28. E diz assim: E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. O nosso texto bíblico também se encontra em Romanos, no capítulo 1, e vai do versículo 18 ao 32. Como é um pouquinho longo, eu sugiro que você pause um pouco o vídeo, faça essa leitura e depois continue a aula, tá bom? Aproveita que se você não pegou água, vai pegar água também. Faz bem. Agora eu acho que já deu tempo de você beber uma água, ler o texto bíblico, pegar papel, pegar caneta, pegar a Bíblia, pegar tudo que você precisa e se recuperar do susto que foi um papoco de balão no começo de uma aula. E nós vamos começar a discutir sobre essa nossa lição. Bom, nós vimos na lição passada que a família foi criada por Deus com um propósito específico, de ser o primeiro espaço onde nós aprendemos sobre Deus e onde nós podemos praticar aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. Dentro da família nós encontramos um espaço para praticar os valores do reino e os frutos do Espírito. E isso é muito bom, mas nós também vimos na aula passada que o pecado deturpou o que é ser família nos nossos dias. Muitas famílias estão em sofrimento hoje por conta do pecado. Por conta do pecado, elas têm diversos problemas, como por exemplo, o vício, o abuso, a violência, falta de amor, a falta de compreensão, a desunião. Todos esses problemas, eles são causados pelo pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, aquilo que era perfeito se tornou maculado, se tornou imperfeito, foi violado. O pecado, ele violou a perfeição daquilo que Deus criou. E essas famílias que se encontram em sofrimento, muitas vezes não têm pessoas como vocês que conhecem a palavra de Deus para que possam auxiliá-las. E é justamente sobre isso que nós queremos trabalhar hoje. Nós, como cristãos, precisamos entender que temos a função essencial de manifestar a palavra de Deus para as nossas famílias também. Uma família saudável é uma família que conhece a Deus e que cumpre aquilo que está na palavra de Deus. Talvez você, adolescente, esteja se perguntando, tá, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu quero te dizer que você tem tudo a ver com a saúde da sua família, porque aquilo que você faz, de certa forma, influencia sim aquilo que acontece na sua casa. Talvez você até agora não tenha muito essa compreensão, mas é justamente isso que nós vamos trabalhar hoje. Você precisa entender que apesar de ser muito novo, você pode influenciar a sua família para coisas positivas e para coisas negativas.
E o nosso desejo é que ao final dessa lição você adquira a consciência de que é melhor influenciar a nossa família de forma positiva, auxiliando e fazendo com que a palavra de Deus seja conhecida e praticada por todos os membros da nossa casa. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar na nossa lição é o que está acontecendo com a família. Bom, eu sei que vocês podem até não assistir jornal, mas diariamente vocês encontram notícias na internet, no Instagram, no Google. Quando vocês ligam o celular, automaticamente notícias chegam até vocês. E essas notícias nem sempre são notícias boas, nem sempre são notícias felizes. Geralmente, nós vemos notícias sobre violência, confronto, coisas ruins acontecendo na sociedade. Mas eu faço uma pergunta para você. Uma sociedade doente é o reflexo do quê? A meu ver, uma sociedade doente é o reflexo de uma família doente. Como eu falei para vocês, Deus criou uma família para ser perfeita, mas o pecado deturpou isso. E o pecado ele faz com que as pessoas ajam de uma maneira que não deveriam agir. Atualmente, infelizmente, em muitas famílias cristãs, nós temos diversos problemas acontecendo. E esses problemas ficam como aquele balão que eu mostrei para vocês no começo da aula. Aparentemente está tudo certo e aparentemente dentro dessa família está tudo ok. Mas se a gente estoura, né, o balão, a gente descobre que dentro do balão tem algo a mais. E esse algo a mais nem sempre é bom. Às vezes, dentro das famílias cristãs, o que tem acontecido é muita falta de diálogo, muita falta de afeto, muita falta de amor, a falta da convivência familiar. E nem sempre isso é culpa dos pais, hein? Às vezes, os pais até querem ter um diálogo com você, adolescente, mas você fica tão preso no seu mundo e tão cheio de não quero conversa, que não dá atenção para os seus pais. E eu quero te dizer que o tempo que nós temos com os nossos pais dentro de casa é um tempo valioso. O tempo que nós temos com os nossos irmãos dentro de casa é um tempo valioso também. Eu sei que em toda família a gente tem problemas. Nem sempre os nossos irmãos são as melhores pessoas, né? Nem sempre os nossos pais são as pessoas mais pacientes do mundo. Pai, mãe, te amo. Mas, apesar de todos os problemas, nós temos que entender que nós somos uma família e nós precisamos superar todas essas coisas. Porque muitos problemas piores vêm depois dessa coisa da falta de comunicação. Quando a comunicação ela fica desestabilizada dentro de uma família, outras coisas também vão se desestabilizar. É possível que a falta de comunicação, a falta de afeto, gere um vício, gere um problema de violência dentro de casa, gere um abuso. E o abuso, como vocês sabem, e a gente sempre conversa, a violência também, eles podem ser cometidos de diversas formas. Não existe só a violência física, não existe só o abuso físico. Existe também o abuso e a violência psicológica, né? E essa, a meu ver, é tão grave quanto uma física, porque gera um problema que vai perdurar ali durante muito tempo. Muitos e muitos anos de tratamento em um psicólogo para poder se curar de um trauma da infância. Por isso que é importante que você, adolescente, entenda que aquilo que você faz influencia sim na sua família. Se você tem uma rotina de oração, de devocional com Deus, de estudo da palavra e leitura bíblica, se você tem uma rotina de adoração a Deus dentro da sua casa, a sua família vai ver o seu exemplo. E o seu exemplo pode falar bem mais alto do que as suas palavras. Nem sempre aquilo que acontece dentro da sua casa você vai poder resolver. Porque existem problemas que não estão na nossa alçada, infelizmente. Mas alguns problemas nós podemos sim nos pronunciar e tentar resolver da melhor forma possível. Às vezes, você e o seu irmão ou você e a sua irmã não têm um diálogo muito bom e quase sempre brigam. Mas vocês podem um dia sentar, conversar e descobrir qual é a raiz desse problema todo. Qualquer problema na família pode ser resolvido. A gente precisa ter um pouco mais de diálogo, paciência, conversa, e a gente precisa sentar e olhar um no olho do outro e descobrir o que é que está acontecendo. Deus criou a família para ser um espaço de paz, um espaço de harmonia.
E quando a família ela se torna um espaço que não é de paz, que não é de harmonia, ela se torna uma verdadeira árvore de maus frutos para a sociedade. É por isso que eu disse lá no comecinho da minha fala que uma sociedade doente, ela reflete muito sobre a doença das famílias. Uma sociedade problemática é uma sociedade que está sendo gerada no seio de famílias problemáticas. E você que é adolescente, você que é mãe de adolescente, está acompanhando seu filho, que está assistindo essa aula também, eu quero dizer que você pode fazer com que a sua família gere bons frutos, influencie de uma forma positiva a sociedade. A gente fala muito sobre essa coisa de a família influenciar a sociedade, porque é verdade. A família é a base de toda a sociedade. A família é a base da igreja. A família é a base de uma série de espaços de convivência. Então nós precisamos ter famílias saudáveis. Você adolescente precisa entender que apesar de você ainda não ser um chefe de família, uma mãe de família, você tem e pode influenciar na sua família de uma forma positiva ou negativa. E nós esperamos que você influencie de forma positiva. Se tudo que Deus criou é perfeito e a família também foi criada perfeita, por que tudo isso está acontecendo? E é tão grave assim a situação da família? Bom, infelizmente tenho que lhe dizer que sim, é muito grave. Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o pecado veio e deturpou todas as coisas. A primeira família, a família de Adão e Eva, já começou a sofrer com as consequências do pecado e passou por vários problemas. Um deles foi a intriga que houve entre os irmãos Caim e Abel, que terminou com a morte de um dos irmãos. E o outro ainda mentiu para Deus, dizendo que não sabia onde estava o irmão. Infelizmente, esses erros eles continuam acontecendo nas nossas famílias hoje. A violência, a mentira, o desrespeito, a desobediência. Como eu falei na aula passada, a família é o nosso primeiro espaço social. É onde nós temos as nossas primeiras lições de como viver em sociedade. E se nós aprendemos dentro da nossa família que não tem problema contar uma mentirinha, nós vamos chegar lá fora e nós vamos contar mentiras. E aí essas mentiras, nós já sabemos, é pecado. Bom, se nós somos violentos dentro das nossas casas, o que vai impedir a gente de ser violento na rua? Se nós desrespeitamos os nossos pais, o que vai impedir a gente de desrespeitar o nosso próximo na rua, o nosso chefe? Na escola, os nossos professores, os nossos colegas, os nossos amigos, desrespeitar as lideranças da nossa sociedade. Esse problema, ele precisa ser resolvido primeiramente dentro da família. Nós temos que começar a respeitar os nossos pais, a respeitar os nossos irmãos, a respeitar os mais velhos da nossa família, a aprender a cuidar dessas pessoas como se fosse Cristo cuidando de nós. Bom, o amor em primeiro lugar. E aí, com o amor, se nós praticarmos o amor dentro das nossas famílias, nós vamos respeitar, nós vamos acabar com a violência, nós vamos não mais desobedecer. Nós ainda temos uma saída para todos esses problemas que estão acontecendo. E essa saída, ela está em Cristo Jesus. Nós, que recebemos Jesus como nosso Salvador, nós fomos chamados para viver totalmente separados do pecado. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. E nós devemos começar fazendo a diferença dentro das nossas famílias. Para o mundo, já virou careta obedecer pai e mãe. Se seu pai não deixa você sair com seus amigos, não liga, sai, vai se divertir, não se importe. Bom, você pode fazer a diferença. Você pode mostrar para o mundo que os valores bíblicos ainda são os valores certos. Obedecer o pai e a mãe. Sabe aquele momento em que seu pai não deixa você fazer aquela viagem com seus amigos, aquele passeio, aquela festinha? Eles estão pensando no melhor para você. Eles estão pensando na sua segurança. E você? Será que você se preocupa com a segurança dos seus pais? Será que você se preocupa em não deixar os seus pais preocupados com você? Bom, e na escola? Será que você tem feito as suas atividades de forma correta? Tem obedecido aos seus professores? Tem tratado bem os seus colegas? Você tem demonstrado os bons valores que você recebeu em casa? Bom,
mas você pode me dizer que às vezes na sua casa as coisas têm se tornado um pouco difíceis e às vezes vocês não têm cultivado esses bons valores. É o momento de começar a cultivar. E essa é a saída para todos esses problemas. É começar a cultivar dentro das nossas casas, nas nossas famílias, os bons valores que nós aprendemos com a palavra de Deus. Os bons valores que Cristo nos ensinou. É amar ao próximo, é honrar o pai e a mãe, é não mentir, é não sermos violentos. E esses bons valores que nós começamos a praticar dentro da nossa família vai refletir na nossa sociedade e vai transformar a nossa sociedade em uma sociedade melhor. Tudo que Deus criou foi perfeito. Deus criou as famílias para viverem perfeitamente em harmonia. Como eu já disse, infelizmente, o pecado deturpou isso. Mas uma vez que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós temos a missão de tornarmos novamente a nossa família uma família segundo a vontade de Deus. Existem muitos problemas dentro da família que vão se resolver apenas com uma conversa. Uma simples conversa pode resolver e mudar muita coisa. Mas existem outros problemas que vão precisar que a gente ore um pouco e converse, e ore e converse um pouco mais. Mas existem também outros problemas que a gente não vai conseguir resolver sozinho, infelizmente. E é nesse momento onde você precisa pedir ajuda. Você precisa conversar com as suas lideranças na igreja, precisa conversar com pessoas que você sabe que são pessoas responsáveis, confiáveis, que têm caráter. Nem sempre aquele seu coleguinha de escola ou a sua melhor amiga vai poder te ajudar com algum problema que você esteja passando em casa. Mas talvez a sua liderança na igreja, ou um psicólogo da escola, ou um psicólogo que faz parte da sua igreja, ele pode te ajudar, ele pode te dar um auxílio, te aconselhar a como resolver essa situação. Nós sabemos que, infelizmente, muitas famílias cristãs estão passando por problemas seríssimos e graves, problemas de vício, de violência, de abuso. Então, se a sua família não está passando por nenhum desses problemas sérios, amém. Mas se a sua família estiver passando e você sentir que está fragilizado, que está emocionalmente abalado, você pode e deve procurar ajuda. Procure conversar com pessoas que possam te ajudar, que possam te instruir, que possam te dizer o que fazer e dizer o que fazer de acordo com a palavra. Porque todas as nossas ações, elas têm que ser tomadas de acordo com aquilo que a palavra nos diz. Não adianta você tomar uma decisão que a Bíblia fala totalmente o contrário. Não, você tem que procurar ter a sua vida centrada na palavra. A sua base tem que ser a palavra de Deus. E eu tenho certeza que quando você precisar, quando você estiver passando por um problema, você com certeza vai encontrar alguém que possa te ajudar. E quando você encontrar essa pessoa, não hesite em falar, não hesite em pedir ajuda. E eu espero que a sua família seja uma família saudável, abençoada e que você não precise passar por situações ruins. Mas se você passar, saiba que você não está sozinho.